Olá, está no ar o Primavera Saúde. Como estamos no mês do Outubro Rosa, o nosso assunto não poderia ser diferente. Hoje vamos falar sobre câncer de mama. E o mais importante de tudo isso é falar sobre a prevenção dessa doença. Por isso que a nossa convidada de hoje é a nossa parceira aqui do Primavera Saúde, a doutora Beatriz Serafim Altoff. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, uma boa tarde para todos os telespectadores. Doutora, vamos começar esse Primavera Saúde falando exatamente sobre essa questão, né, da conscientização. Acho que é o mais importante nesse momento, né? A gente está num mês exatamente de que fala muito sobre a prevenção, mas eu acho que não deve ser só no outubro que se deve falar de prevenção de câncer, seja ele feminino, masculino ou de qualquer tipo que seja. Eu acho que a gente tem que falar em todos os meses, seja janeiro, seja fevereiro. Qual a importância, né, de a gente debater sempre essa prevenção? Então, isso é uma coisa assim, a gente em outubro é muito chamado para dar entrevista, né, rádio, televisão, e é uma coisa que todo mundo tem me perguntado muito, assim, e que realmente, assim, a campanha ela é importante, a gente tem o Outubro Rosa, então tem essa conscientização maior, mas parece que no resto do ano a gente esquece, né, daí ninguém fala mais nada, de mamografia, ninguém fala mais nada de consultar o mastologista, então eu acredito que sim, que as campanhas tinham que ser mais intensificadas e que elas não poderiam ficar concentradas só em um mês. E eu brinco também, assim, que o Outubro Rosa ele devia acontecer em abril. Por quê? Porque outubro é muito fim de ano já. Verdade. Dezembro é um mês curto, né? Daí a gente tem Natal, tem Ano Novo, tem festas, muita gente entra em férias. E em outubro a gente vê crescer demais assim, a procura no consultório, a procura no sistema público, né? As pacientes vêm porque elas escutam tanto que elas vão atrás, né? Só que é um mês que o ano já está acabando. Né? Então, assim, a conscientização deveria ocorrer o ano inteiro. Uhum. Quem sabe, talvez mais no comecinho ficaria melhor. Sim, mas no comecinho do ano e agora em outubro. A gente, de repente, alguma campanha da própria prefeitura, né? Da regional aqui de saúde. Fica aí a dica, né? Quem sabe ainda futuramente poder trabalhar com mais prevenção. Doutora, agora vamos começar explicando, né, esse câncer, principalmente o câncer de mama, que acaba acometendo principalmente as mulheres, né? E é um dos principais ainda, né? Sim, é o principal da mulher. Ele só perde para o câncer de pele, aquele que é do tipo não melanoma. Aquele tipo das pessoas que se expuseram muito ao sol e que geralmente se trata com cauterização ou uma pequena ressecção cirúrgica, né? Então esse é o tipo de câncer mais comum. Mas ele é um tipo de câncer mais benigno, vamos falar assim, tá errado, né? Mas um câncer bem tratável. Depois a gente vai para o câncer de mama na mulher e para o câncer de próstata no homem. Né? Então, em 2015, a estimativa do INCA é de 57 mil novos casos no Brasil de câncer de mama. É muita coisa, né? Bastante coisa. Infelizmente, os números crescem, né? Crescem por quê? Primeiro porque a gente tem mais diagnóstico, né? Então, hoje as mulheres fazem mais exame, então é claro que a gente vai ter uma incidência crescente. Mas crescem também por outros fatores. O que a gente pode, de que maneira, né, a gente pode acabar definindo o câncer de mama? Então, todo câncer é um crescimento celular, né, uma célula que sofreu alguma alteração no seu DNA e que ela começa a se multiplicar e que o corpo não consegue eliminar essa célula. Tá? Por que eu estou te falando isso? Porque todo dia a gente tem algumas células no nosso corpo que vai sofrer alguma mutação. Sim. E ela vai começar a se multiplicar, só que o nosso sistema imunológico vai acabar com essa célula. Aí, certo dia, o nosso corpo não dá conta disso e começa ali uma divisão celular que então ela fica anormal, porque divisão celular a gente tem todo dia, em várias células do nosso corpo, né? Mas a do câncer, ela já não fica mais regrada por essas regras normais do nosso organismo, né? Então, o que define o câncer? É essa multiplicação celular e o poder dele de sair do lugar de onde ele se originou e se implantar em outro local, que é a chamada metástase, que todo mundo já ouviu falar. Então, essa é a definição de câncer, né? Então, a célula saiu da mama e ela pode se implantar no osso e ali formar também um tecido neoplásico, um tecido tumoral. O que a gente chama que se alastra na língua popular. Isso aí, é o que se alastra. As pacientes falam assim, aqui tem raiz, né? É isso aí. Agora eu queria falar um pouquinho como é que ele causa. A gente sabe que tem vários motivos que acabam contribuindo, né, para o desenvolvimento. Quais são os principais? Então, assim, a principal causa é o sexo feminino, que a mulher é quem tem mais câncer de mama, apesar de existir no homem também, né? Aí a gente tem os fatores que a gente não consegue mudar, que são nossos. Primeira menstruação muito cedo,
a última menstruação, a menopausa muito tardia, né? Que é o período da vida que a gente está exposta ao estrogênio que o nosso ovário está produzindo, né? O que acontecia na época das nossas avós ou das nossas bisavós? Elas menstruavam e elas começavam a ter filho. Sim. Então elas estavam sempre grávidas, então elas não tinham esse pico de estrogênio como a gente tem todo mês. Então elas tinham uma proteção muito maior, né? A gente não. A gente, além de menstruar cada vez mais cedo, a gente tem filho cada vez mais tarde, né? Muita gente hoje não tem filho, opta por não ter filho, né? Ou tem 1, 2, né? A gente não vê mais aquelas famílias numerosas, né? E a nossa menopausa tardia. Né? Então, a gente se expõe ao estrogênio. De fatores que a gente tem como controlar, aí eu digo que é o combo do câncer, né? Atividade física, não fumar, alimentação saudável e no câncer de mama, principalmente cuidar do peso. O câncer de mama está muito ligado ao sobrepeso e obesidade. Por que essa ligação, doutora? Porque assim, ó, a mulher, mesmo quando ela para de menstruar, o ovário ele continua produzindo testosterona, que é o hormônio masculino. Essa testosterona, ela vem para a gordura periférica, que a gente chama de gordura periférica, a gordura de braço e de perna. E aqui nessa gordura periférica, a testosterona se transforma em estrogênio. Então, a mulher que tem um peso aumentado, mesmo na menopausa, ela continua tendo um nível de estrogênio maior do que a magra. Então, isso é um fator de risco maior para causar o câncer de mama. Existem tipos ou subtipos do câncer de mama? Como é que funciona isso, doutora? Existe. Para todo tipo de câncer, cada vez mais a gente estuda, individualizado, tá? Hoje a gente tem basicamente 4 tipos de câncer de mama. A gente tem o tipo ductal, que é o principal. Sim. Tá, então assim, 70% dos tipos de câncer de mama são do tipo ductal. Dentro do ductal eu tenho 4 subtipos. Além do ductal eu tenho os tipos especiais, que tem mais uns 4, e tenho o lobular. Então já deu quase 10 tipos de câncer de mama. E por que essa variação de tantos tipos, né? Porque assim, ó, como os pesquisadores estudam cada vez mais, eles estão encontrando cada vez mais moléculas, até para pesquisar medicação, que possa ter uma ação diferente nessa célula. E aí vai cada vez mais dividindo o câncer. Por isso que quando a gente ouve falar assim, encontraram a cura para o câncer. Ou, será que nunca vão achar a cura para o câncer? Provavelmente não, porque assim, ó, o câncer é uma doença muito variada, né? Eu falo para as minhas pacientes que assim, ó, se eu colocar 10 pacientes com câncer de mama na minha frente, cada uma vai ter um tratamento diferente. Sim. Cada uma vai ter um prognóstico diferente, cada uma vai ter um tipo de câncer diferente. Então assim, ó, pode ser que você ache a cura para um subtipo tal do câncer tal. Mas assim, ó, falar em generalização para câncer é cada vez menos. É cada vez mais específico, tanto em termos de diagnóstico quanto em termos de tratamento. Essa questão de tornar cada caso um caso facilita mesmo essa questão na hora de tratar? Tem mais eficiência, vamos dizer assim, no tratamento? Com certeza, facilita muito. Né? A última droga que a gente teve incorporada pelo Sistema Único de Saúde é uma terapia-alvo, que ela aumenta a sobrevida da paciente em 50%, então é muita coisa. Então é daí que vem esses estudos que eu estava te falando e as individualizações do tratamento. Né? Então assim, ó, agora acabou de sair um estudo faz 2 semanas que eu vou conseguir individualizar muito a paciente e saber se ela vai precisar tomar quimioterapia ou não. Sim. Então, validando cada vez mais, se ela vai só para hormonioterapia, se ela vai para quimioterapia. Né? Então, cada vez mais individualizado, visando o quê? Um tratamento mais individualizado e menos agressivo, se possível. Com certeza. Muito importante, né? Porque o tratamento não sabe que é bem agressivo, de certa maneira, dependendo do caso, né, doutora? Agora, falando um pouquinho sobre os sintomas, né? Como é que a mulher pode diagnosticar, né, a si mesma, né, nesse momento? Como é que a gente faz o autoexame? Então, assim, o ideal é que a mulher não se diagnostique, que a mamografia faça o diagnóstico, com certeza. Mas o autoexame a gente faz quando? 1 vez por mês, depois da menstruação. Então, espera passar uns 5 dias da menstruação, para quê? Para sair aquele edema da mama, né? Para não confundir, porque a mama fica mais inchada no pré-menstrual. Então, o autoexame, que já é difícil, fica mais difícil ainda. Imagina. Então, espera passar uns 5 dias da menstruação, a mulher vai elevar o braço atrás da cabeça, e ali ela vai dedilhando a mama de fora até o mamilo, como se fosse um relógio, vai por hora, né? Então a gente fala em horas mesmo, né? Tem diagnóstico de ultrassom, a gente fala, o nódulo está às 2 horas da mama esquerda. Às vezes as pacientes perguntam, mas por que 2 horas? Não, porque a gente mesmo divide a mama como se fosse um relógio. Então ela vai dedilhando ali, né?
cada quadrantezinho da mama para ver se ela acha alguma coisa. O que ela tem que prestar atenção, principalmente, né, no exame físico? Nódulo e a descarga papilar, que seria a secreção pelo mamilo, principalmente quando sai sangue, então tem que prestar atenção. Alguma alteração na morfologia do mamilo, se esse mamilo começa a ficar com uma úlcera, né, ou com alguma lesão que não estava ali. Sim. E se tem algum vermelhão na pele, a pele em casca de laranja, que a gente fala, ela fica realmente parecida com uma casca de laranja, como se aquele poro tivesse mais evidenciado da pele. Né? Então, isso aí é o que ela consegue ver no exame físico. E sintomas que uma pessoa que tem câncer de mama acaba sentindo? Nada. Nada? Nada. A paciente geralmente não sente nada, ela vai sentir quando ela se examina. Então, não tem dor, ela não vai sentir, né? Muitas pacientes, não tenho dor, então não vou. Não tem nada a ver, não é a dor que vai, porque geralmente o câncer não dói, né? A gente vê pacientes que chegam assim com a mama com tumor já bem avançado, mama ulcerada, tudo, não sente nada. Difícil, né? A gente já continua falando sobre esse assunto, a gente só vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou através de mensagem no WhatsApp no celular 8505-6342. Doutora, retornando aqui, a gente acabou saindo falando um pouquinho dos sintomas, que não tem sintomas, né? Queria agora falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico, então, na clínica, no consultório mesmo, né, no dia a dia? Então, o ideal é que a paciente, a partir dos 40 anos, ela procure o seu médico, pode ser no posto de saúde, pode ser o ginecologista, pode ser o mastologista, para fazer a mamografia. Tá? Isso é o ideal, é que a gente diagnostique aonde? No exame de imagem. Sim. Por quê? Porque ali no exame de imagem eu vou ver coisa que eu ainda não sinto. Se eu ainda não sinto é porque é pequeno. Se é pequeno, a chance de cura é alta. Né? É aí que a gente cura o câncer de mama. Que assim, apesar de ele mata muito porque ele tem muito. Mas ele não é o câncer mais letal. Então ele tem muita chance de cura também. Né? Ainda mais porque a gente tem ferramentas para diagnóstico precoce. Então, o ideal é que essa paciente procure pela mamografia. Né? Ela vai uma vez por ano ser examinada pelo seu médico, né? Vai fazer o mesmo exame que ela faz em casa, o médico vai fazer também. Talvez ele sinta alguma coisa que ela não sentiu e dali em diante ele vai fazer alguma investigação. Né? Se a gente acha alguma coisa de diferente na mamografia ou no exame físico, então a gente procede com os exames, né? De preferência, se for possível, com uma biópsia, que a gente faz uma biópsia de fragmento, que a gente fala, que é uma biópsia feita com anestesia local, tira pedacinho do tumor, esse tumor vai para análise. Então, se vier a confirmação que é um câncer de mama, daí a gente planeja o tratamento dessa paciente. Né? Esse é o ideal. Eu gosto muito de frisar a questão do mamógrafo aqui na nossa cidade, tá? Eu atendo no SUS e eu tô falando isso porque eu sei, não é porque eu acho, né? A gente tem muita disponibilidade para paciente fazer a mamografia. Às vezes eu peço, o paciente passa comigo em consulta, eu peço e no mesmo dia ela faz. Né? Então a gente está vendo agora uma série de reportagens em canais de televisão, tá todo mundo voltado para o Outubro Rosa, falando que em tal cidade são 6 meses, então, outra cidade não tem mamógrafo, a paciente tem que viajar 300 quilômetros para conseguir fazer uma mamografia. É complicado, né? Sim. Tu deixar a tua casa, os teus afazeres, o teu trabalho para ir fazer uma mamografia a 300 quilômetros, é uma viagem. Né? Então, eu gosto sempre de frisar essa facilidade. Quando eu fiz residência médica em São Paulo. Lá em São Paulo era 6 meses para conseguir uma mamografia. A fila era grande. Tá, então era uma fila muito grande. Aqui a gente não tem, a gente tem essa facilidade. Outra coisa que a prefeitura faz agora em outubro, acho que vai ser agora no dia 17, eles deixam as unidades de saúde abertas para coleta de preventivo e solicitação de mamografia no final de semana, porque daí é aquela paciente que não consegue ir durante a semana. Outra coisa também que facilitou demais é que a partir dos 50 anos a paciente pode passar com o pessoal ali da enfermagem do posto
e elas mesmas pedem a mamografia. Então, elas não precisam. A gente sabe que tem dificuldade de passar pelo médico, né? Então, não precisa ir às 5 da manhã pegar a ficha para passar no médico para pegar a mamografia, não. Vai direto ali. Direto. No dia que coleta o seu preventivo, já pega o seu pedido para mamografia. Vai lá e faz o exame. Já tá tudo ali. Tá tudo ali, tá na mão. Só fazer. Doutora, agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão da mamografia mesmo, né? Você acabou citando que o recomendado é que as mulheres, a partir dos 40 anos, façam. Sim. Tem alguma recomendação para as mulheres antes dos 40 fazerem? Não. Faz pergunta difícil, né? Então, a gente só rastreia paciente abaixo de 40 anos quando há caso de câncer de mama na família. Sim. Né? Que daí a gente desconfia do componente familiar ou do componente genético. Daí a gente vai fazer mamografia antes. Apesar de a gente estar tendo cada vez mais casos nessa faixa etária mais jovem, a gente ainda não tem um exame que tenha tido assim, uma comprovação de benefício para esse grupo. Né? O que acontece com a mamografia? A mamografia, por que ela melhora cada vez mais com a idade? Porque o tecido mamário, ele aparece branco na mamografia, tá? O nódulo aparece branco também. Então, quanto menos tecido mamário a mulher tiver, mais fácil vai ser de a gente ler essa mamografia, né? De a gente olhar, de a gente ver esse filme. E isso acontece na pós-menopausa, que a mulher começa a perder o tecido mamário, ganha gordura, por isso que a mama fica flácida, fica mais fácil de ver a mamografia. Antes dos 40 anos, a sensibilidade da mamografia é muito pequena. Então, a chance de eu ver um nódulo, ela não é igual como uma paciente depois dos 50. Entendi. Então, assim, eu acredito que vai haver um rastreamento para esse grupo, porque realmente a gente fica bem assustado, assim, que as pacientes chegam, muitas pacientes jovens, mas eu não sei ainda com que exame que vai ser, está sendo estudado, que exame que vai ser usado para essa faixa etária. No caso, teria que ser um novo exame. Um novo exame, ou talvez uma associação de mamografia com ultrassom, talvez uma ressonância magnética junto. Aí isso tudo é estudo ainda. Quais os critérios que devem ser avaliados e devem ter uma atenção redobrada, vamos dizer assim? Você acabou já citando essa questão da relação familiar, né, da genética. Existem outros fatores que também merecem essa atenção? O principal é o fator genético. Então, assim, a paciente que teve algum familiar abaixo dos 40 anos com câncer de mama, ou um familiar com câncer de ovário, ou um homem com câncer de mama na família, muito importante. Se tem um homem com câncer de mama na família, as mulheres têm que ficar muito ligadas. Porque geralmente o câncer de mama no homem se dá uma alteração genética do gene BRCA2. Tá? Então essas mulheres todas têm que ser rastreadas. Além disso, né, a gente sempre cita aquelas mulheres que usam a reposição hormonal. Né, que a gente sabe que é um fator que aumenta o risco de ter câncer de mama. Então, essas mulheres a gente também tem que ter uma atenção especial para elas. Usar a reposição hormonal, se possível, no máximo por 5 anos, para a gente não estar postergando muito e aumentando muito esse risco. A gente comentou no primeiro bloco a questão da relação do câncer de mama, principalmente, relacionada à obesidade. Cuidado com a alimentação se torna fundamental nesse caso? Fundamental, assim, a gente ali no serviço do UNACOM, que é o serviço de oncologia do Hospital São José, a gente tem nutricionista especializada em oncologia, a gente tem nutricionista só para orientar essas pacientes. Elas, né, o que acontece hoje, a quimioterapia, ela deixou de ter aqueles ela tem menos efeitos colaterais do que ela tinha antigamente. Sim. Né? A gente acaba usando muito corticoide junto com a quimioterapia para diminuir esse efeito colateral. O corticoide, todo mundo sabe, faz ganho de peso também. Então, essas pacientes, antes mesmo de ter qualquer diagnóstico, tem que se cuidar. Não só pelo fator do câncer, por todos, né? Principalmente doença cardiovascular, que é muito mais abrangente do que o câncer de mama. E durante o tratamento também. Então, elas são, sim, bem orientadas. Ali no hospital, assim, é uma equipe bem completa. Bom, doutora, saiu um estudo que ele foi publicado que adolescentes que praticam exercícios físicos intensos diminuem as chances de sofrer com a doença na fase adulta em até 23%. Eu achei um dado interessante e um dado que mostra uma porcentagem grande, de certa maneira, das pessoas que acabaram realizando exercício. Fundamental também? Assim como a alimentação? Fundamental, eu acho. Assim, eu acredito muito, apesar de a gente ter alguns estudos tal, mas estou falando isso, uma coisa que eu acredito, que muitas doenças que a gente tem hoje são por causa da nossa alimentação, a gente não faz exercício, a gente tem vida sedentária, e isso é o mais difícil de mudar. Tu vai falar para um paciente que ele tem que mudar a alimentação, que ele tem que fazer exercício,
É muito difícil isso, é o nosso hábito de vida, nosso cotidiano, isso aí é o mais difícil de mudar. Então, esse dado aí provavelmente está super correto, né? Porque o adolescente que faz a atividade física, ele provavelmente vai ser um adulto que vai fazer atividade física também. Com certeza. Né? E aí ele tem um estilo de vida já muito mais saudável, tem uma massa magra, não tem aquela massa de não tem muita gordura periférica, não tem a gordura central, que é a abdominal, que é super perigosa. Então, tudo isso contribui para a saúde. Como prevenir o câncer de mama? Então, o câncer de mama ele não tem prevenção, a gente tem diagnóstico precoce. Né? A gente vai ter prevenção como? Em grupos específicos de pacientes que tiveram uma lesão na mama já, que não era uma lesão neoplásica, não era um câncer, né? Mas é uma lesão que ela vai ter que fazer uma prevenção. Aí essa paciente vai prevenir. Tá? Mas ela já teve alguma coisa. Então, a gente faz diagnóstico precoce no câncer de mama, diferente do colo de útero. O colo de útero a gente previne, porque fazendo o preventivo a gente acha lesões que a gente vai tratar e não vão desenvolver, não vão chegar a um câncer. Na mama também ocorre isso, mas muito menos do que no colo de útero. Tá? Então, a mama, nosso objetivo é diagnosticar precoce. O precoce, quando eu falo, a gente operar um câncer que tenha menos de 2 centímetros. Fala-se muito, mas ainda os estudos, eu acho que de certa maneira não conseguiram comprovar isso. Você que vai poder talvez me esclarecer, doutora. A questão da tristeza, né? Aquela pessoa que a gente fala popularmente, sofrida. Sofrida. Tem mais chance de desenvolver um câncer de mama? Então, assim, não tem nenhuma comprovação. É muito difícil a gente fazer um estudo comprovando isso aí. Porque, assim, o que é tristeza para ti, o que é tristeza para mim? Sim. Né? Uma coisa que não é palpável, que não é mensurável, né? Talvez tenha relação, existem muitos livros de psicologia muito interessantes que falam sobre isso, sobre cada órgão tem relação com alguma coisa que a pessoa passou durante a vida, sobre algum trauma, alguma coisa. Agora, o que eu vejo é o encarar de forma positiva a doença, sabe? Encarar o tratamento de forma positiva. Assim, eu gosto muito de falar, né, quando eu converso com as pacientes tal, que às vezes a gente até brinca, não, é um câncer pequenininho tal, mas a palavra câncer assusta demais. Assusta, sabe? Verdade. Assusta demais. Mas assim, é uma doença que tem cura. Então, assim, eu falo para elas, não, vamos fazer o tratamento, tu vais ficar boa. E assim, vamos encarar a doença como ela merece ser encarada. Então, assim, não vamos fazer demais, como se aquilo fosse, assim, uma tempestade no copo d'água, e também a gente não vai também desprezar. Sim. Né? Então, vamos tratar cada coisa como ela merece. Existe muita doença que é muito pior do que um câncer de mama, né? Isso aí a gente sabe. Então, assim, a gente tem que focar e ver, não, assim, eu tenho um nódulo pequeno, eu vou me tratar, eu vou fazer tudo que eu tenho ao alcance, eu vou fazer tudo que tenho de melhor, e daqui 5 anos eu vou ter alta. Isso aí. A gente vai para mais um intervalo e você, enquanto isso, pode mandar suas dúvidas para o WhatsApp 8505-6342. Manda o WhatsApp 8505-4362. Opa, peraí que eu errei. 8505-6342, é muito número para minha cabeça. Manda o WhatsApp com a sua dúvida que a gente vai estar esclarecendo aqui na volta do intervalo, que a gente volta já já. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, ligue e participe ao vivo, ou ainda por mensagem no WhatsApp 8505-6342. Nosso tema de hoje é câncer de mama. Doutora, retornando aqui, queria agora falar um pouquinho sobre quando se dá o diagnóstico para a paciente, né? A gente sabe que é uma notícia que ninguém quer receber. Com certeza. De doença nenhuma, mas o câncer sempre abala mais. Abala. Como é que fica o emocional dessas pacientes, assim? Como é que dá para avaliar essa situação? Realmente mexe muito? Mexe, mas assim, vai de paciente para paciente. Tem paciente que vamos lá e vamos tratar, e é isso aí que tu estás me falando, vamos fazer. E, claro, a gente sabe que ela vai para casa, ela vai chorar, porque, né, o estranho é uma pessoa receber um diagnóstico de câncer e não chorar, né? E não se abalar nada, e não sentir nada. E tem aquelas pacientes que realmente elas se desesperam, mesmo sendo um nódulo pequeno. Aí a gente tem que tentar explicar tudo. E aí eu gosto de dar os números positivos,
sabe? Então, assim, ó, mas é engraçado, porque quando eu falo assim, não, ó, teu câncer é um câncer em diagnóstico inicial, tu vai se tratar, tua chance de cura é de 90%, parece que elas ficam focando no 10%. Sabe? É inevitável, né? Só que assim, ó, daí eu falo pra elas assim, ó, daqui 1 ano tu vai sentar aqui, nós vamos rir disso aqui. E é sempre assim. Você, ó, lembra, tu chegou aqui chorando? E olha, hoje tu já passou todo o teu tratamento, porque é um tratamento que dura assim, ó, entre a cirurgia, claro, né, cada tratamento individualizado, mas basicamente a parte pior é 6 a 8 meses, né? Então não é nem 1 ano. Né? Então logo elas já estão de volta ativa, vida normal, fazendo o que elas querem, aí elas já se envolvem em associações, a gente tem muita associação, né? Aqui na nossa cidade, cidades ao redor. Então, acho bastante importante, elas trocam experiências, né? Elas cobram, elas fazem essa divulgação toda, elas conscientizam as mulheres. Então, elas se envolvem muito com isso, eu acho isso bastante importante. Assim, a primeira notícia é sempre um choque. Sem dúvida. Sempre. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os tratamentos que hoje estão disponíveis no mercado. O que se tem hoje para tratar o câncer de mama? Então, basicamente, no câncer de mama, a gente tem... É um dos tipos de câncer de mama mais estudados, né? Até por ser super comum. A gente tem, assim, cirurgia, sim, quimioterapia, radioterapia, a hormonioterapia e a terapia-alvo. Tá? Então, basicamente, esses 5 tipos de tratamento, dependendo do tipo de câncer que cada mulher tem. Então, uma vai fazer cirurgia e não vai fazer quimioterapia, outra vai fazer a cirurgia com a quimio, com a rádio, com o hormônio, com a terapia-alvo. Uma faz tudo, outra faz 2. Cada caso é um caso, né? Como eu te falei no começo do programa, é cada vez mais individualizado, né? Para a gente poder tratar melhor aquela paciente. O que acontecia antigamente? Era quimioterapia para todo mundo. Né? Então, hoje a gente sabe que tem paciente que não precisa de passar pela quimioterapia, não precisa de quimioterapia. É uma beleza isso, imagina, tu não ter que passar. Porque assim, apesar de a gente já ter todas as medicações para combater os efeitos colaterais, ainda ela é sofridinha, assim. Há uma época, né, a paciente fica ali uns 2, 3 dias ruim, depois de aplicar a medicação e tal. Mas a gente individualizando cada vez mais e as pesquisas hoje são para combater cada vez mais apenas a célula cancerígena, porque a quimioterapia, o que ela ataca, né? Vamos falar assim numa linguagem bem popular. Ela ataca toda célula que se multiplica demais no nosso corpo. Como eu falei lá no começo, o câncer é uma célula que está ali, se reproduzindo. A quimioterapia vai combater tudo que se reproduz demais. Então, o que ela vai fazer? Ela vai combater o câncer, ela vai fazer cair o cabelo, porque o folículo piloso tem a célula que se reproduz demais. Ela vai fazer a mulher entrar na menopausa, se ela já está ali pela idade dos 40 anos, geralmente entra. Ela dá o vômito, porque ela acaba com o epitélio do gastrointestinal também, que é um epitélio que se reproduz. Então, tudo que reproduz, todos os efeitos colaterais vêm disso, porque ela acaba indo agir nessas células que estão se reproduzindo. Agora eu queria falar sobre as possíveis complicações, né? Quais são? Em termos de tratamento, as principais são as da quimioterapia, né? As náuseas, dores, a radioterapia, que eventualmente pode fazer um grau maior de que a gente fala que é a radiodermite, que é a queimadura na pele, né? Em termos de doenças, é a doença metastática, né? Que é o que a gente nunca quer que a paciente chegue a ter o diagnóstico de uma metástase. Apesar disso, a gente tem tratamento para doença metastática também. Né? Então, assim, não tem uma metástase e morreu. Não, tem uma metástase, vai tratar a metástase. Né? Claro que a gente sabe que uma paciente com doença metastática, ela vai continuar provavelmente em tratamento para o resto da vida, ou ela vai ter tratamentos com período de remissão, curto espaço, e volta para tratamento. Né? Mas hoje a medicina se desenvolve cada vez mais, então a gente tem tratamento para muita coisa que antes não tinha. Né? Quem já teve câncer tem que ter cuidado ainda maior? Sim. Quem já teve câncer tem que ter cuidado ainda maior, mesmo quem já teve a alta, que a gente fala, né, a alta do câncer ali que ela teve, vai se cuidar, porque quem já teve câncer tem chance de ter o câncer de novo. Tenho aqui o número do INCA, que apresenta que o câncer de mama
14.207, acaba atingindo, né? 14.207 mulheres no ano de 2013 e levaram elas à morte. A óbito em 2013, pelo câncer de mama. Exatamente. É um número bem alto, bem grande, não, doutora? Como é que tá aí? Dá para analisar se está aumentando isso nos próximos anos? Vocês têm algum estudo em cima disso? Como a gente ainda faz muito diagnóstico tardio no Brasil, provavelmente esse número vai aumentar ou vai se manter. Né? A gente ainda tem pouco, não tem pouco assim, há uns 5 anos a gente tinha 80% de diagnóstico tardio, 20% de diagnóstico precoce. Hoje a gente tem 50% tardio, 50% de precoce, então a gente melhorou muito. Sim. Né? Agora a gente tem que chegar em nível assim, ó, na Europa, por exemplo, é 20% de diagnóstico tardio e 80% de precoce. Aí a gente vai conseguir reduzir a mortalidade. Que daí seria perfeito, vamos dizer Perfeito. assim. A gente está chegando na reta final do programa, doutora, eu deixo esse espaço aberto para fazer suas considerações finais, né? A minha consideração é sempre para o paciente procurar ajuda, procurar fazer os exames, quebrar o tabu, né? Tem muito tabu, tem muito medo. Ainda existe o medo de fazer a mamografia, é um exame chatinho. Às vezes dói, às vezes não, tá? Então, assim, tem mulher que tem medo de ir fazer o exame, mas nunca fez. E aí ela vai lá e faz, mas não doeu. Né? Então, assim, procura, vai fazer, vai ver como é, que é aí que ela vai conseguir. Não tenha medo do resultado, porque mesmo que tenha alguma coisa, é melhor tratar do que ficar em casa esperando alguma coisa de pior acontecer. Com certeza. Muito obrigada novamente, doutora, por Obrigada sempre aceitar também. o nosso convite. Obrigada. Vamos então à nossa pesquisa interativa? Os temas são simpatectomia e fibromialgia. Você encaminha o tema da sua preferência através de mensagem pelo WhatsApp no 8505-6342. Isso mesmo, 8505-6342. Estamos aguardando a sua sugestão. Momento de reflexão. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Salmo 46, versículo 2. Primavera Saúde desta quarta-feira vai ficando por aqui. A gente volta, se Deus quiser, na quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.